O telefone do meu marido tocou às 3 da manhã. Atendi sem pensar. Uma voz feminina, firme e fria, disse apenas: "Me dê o meu marido." Eu não desliguei, não gritei. Fiquei em silêncio, segurando aquele celular iluminado na escuridão do meu quarto, enquanto meu marido dormia ao meu lado como se nada no mundo pudesse perturbá-lo. E então, com uma calma que nem eu sabia que tinha, respondi: "Pode ficar com ele." Desliguei, levantei da cama. E naquela madrugada gelada de inverno em São Paulo, comecei a desfazer 28 anos de casamento sem fazer barulho, porque algumas traições não merecem discussão, merecem decisão. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Meu nome é Helena. Tenho 55 anos, cabelos grisalhos que insisto em tingir de castanho, e uma rotina que qualquer vizinha do Morumbi conhecia de cor. Academia às 7, mercado às 10, almoço pronto ao meio-dia. Fui casada com Ricardo por quase 3 décadas. Ele era engenheiro civil, dono de uma construtora mediana, daquelas que faziam alguns prédios por ano e pagavam as contas em dia. Não éramos ricos, mas vivíamos bem. Apartamento próprio, 2 carros na garagem, uma empregada 3 vezes por semana. Tínhamos 2 filhos, Carolina, de 30 anos, casada e morando em Curitiba, e Gabriel, de 26, que ainda morava conosco enquanto terminava a pós-graduação em arquitetura. Eu não trabalhava fora. Nunca precisei. Ricardo sempre fez questão disso. "Quero que você cuide da nossa casa, Helena. Você faz isso melhor que ninguém." E eu acreditei. Durante anos acreditei que aquilo era amor, mas não era. Era controle disfarçado de cavalheirismo. Naquela noite de junho, uma terça-feira comum, jantamos em silêncio como sempre. Ricardo mexia no celular entre uma garfada e outra. Gabriel estava no quarto estudando. Eu lavei a louça, arrumei a cozinha, desliguei as luzes. Às 11 da noite, fomos dormir. Ricardo virou para o lado dele, como fazia todas as noites. Sem beijo, sem boa noite, sem nada. Apenas o hábito de 2 corpos que dividiam a mesma cama, mas não dividiam mais nada. Dormi rápido. Estava cansada, sempre estava. E então, às 13h12 da manhã, o celular dele começou a vibrar na mesinha de cabeceira. Acordei assustada. O quarto estava mergulhado na escuridão completa. Apenas a luz azulada do celular piscava insistentemente, iluminando o teto em pulsos rápidos. Ricardo não se mexeu. Continuou roncando baixinho, de costas para mim. O telefone vibrou mais uma vez. 2, 3. Sem pensar muito, estiquei o braço e peguei o aparelho. Na tela, um número desconhecido. Sem nome salvo, sem foto. Apenas os dígitos frios brilhando no escuro. Atendi. Não sei por que atendi. Talvez porque, no fundo, eu já soubesse. Talvez porque uma parte de mim, aquela parte que eu vinha silenciando há anos, estava cansada de fingir que tudo estava bem. Coloquei o celular no ouvido e não disse nada. Do outro lado, uma voz feminina. Jovem, firme, sem medo. "Alô? Ricardo?" Meu coração disparou, mas minha voz saiu estranhamente calma. "Ele está dormindo." "Quem é?" Houve uma pausa breve. Então, a mulher soltou uma risada curta, sem humor. "Quem sou eu? E você, quem é?" Senti a raiva subir pela garganta, mas a engoli. Não ia dar a ela o prazer de me ver desmoronar. "Sou a esposa dele." Outra pausa, mais longa dessa vez. E então, com uma frieza que cortou mais fundo que qualquer grito, ela disse: "Engraçado, ele me disse que era divorciado." As palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Não de surpresa, mas de confirmação. Porque no fundo, eu já sabia. Não sabia dos detalhes, não sabia quem, não sabia há quanto tempo, mas sabia que algo estava errado. As viagens de trabalho que aumentaram. Os fins de semana em obras urgentes. O celular sempre virado para baixo. As senhas mudadas. O jeito como ele desviava o olhar quando eu perguntava sobre o dia dele. Eu sabia. Só não queria saber. "Me deu meu marido," ela disse, agora com impaciência na voz. E foi nessa hora que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi dor, não foi desespero, foi clareza. Olhei para Ricardo, ainda dormindo profundamente ao meu lado, alheio ao terremoto que estava acontecendo a centímetros de distância, e pensei: esse homem me trocou, me mentiu,
Me fez de idiota e ainda dorme tranquilo. Respirei fundo e, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, respondi: pode ficar com ele. Eu não quero mais. Desliguei antes que ela pudesse responder. Fiquei sentada na cama, o celular ainda na mão, o coração batendo descompassado, mas a mente estranhamente lúcida. Ricardo continuou dormindo. Levantei devagar, sem fazer barulho. Coloquei o celular dele de volta na mesinha. Calcei meus chinelos e saí do quarto. A casa estava silenciosa. Gabriel dormia no quarto dele, porta fechada. A sala estava às escuras, apenas a luz amarelada do poste da rua entrando pela janela. Fui até a cozinha, acendi a luz. Sentei na mesa onde, algumas horas antes, tínhamos jantado em silêncio. E então, sozinha naquela cozinha iluminada no meio da madrugada, tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ia chorar, não ia gritar, não ia fazer cena. Ia fazer algo muito mais eficaz. Ia agir. Peguei meu próprio celular e comecei a procurar. Primeiro, o nome de uma advogada especialista em divórcio que uma amiga tinha me recomendado anos atrás, quando outra conhecida nossa se separou. Depois, fui até o computador da sala. Abri o notebook, entrei no banco online, revisei todas as nossas contas conjuntas, os investimentos, as aplicações, fiz capturas de tela de tudo. Imprimi os extratos dos últimos 6 meses. Não era vingança, era proteção. Porque se tem uma coisa que 30 anos de casamento me ensinaram, é que na hora do divórcio, quem tem informação tem poder. Enquanto eu trabalhava em silêncio, organizada e metódica, a raiva deu lugar a algo mais forte: determinação. Eram quase 5 da manhã quando terminei. Guardei todos os documentos impressos dentro da minha bolsa. Apaguei o histórico do computador e voltei para o quarto. Ricardo ainda dormia, no mesmo lado, na mesma posição. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada dele ao meu lado e pensando em quantas noites eu tinha passado acordada, me perguntando por que nosso casamento tinha esfriado tanto. Agora eu sabia. Às 7 da manhã, o despertador tocou. Ricardo desligou o alarme, espreguiçou-se, levantou como em qualquer dia normal. Bom dia, ele disse, sem olhar para mim. Bom dia, respondi, com a mesma indiferença. Ele foi para o banheiro, tomou banho, vestiu o terno, passou gel no cabelo, passou perfume, desceu para a cozinha. Eu já tinha preparado café, como sempre. Pão na torradeira, manteiga na mesa, suco de laranja no copo. Ele comeu em silêncio, olhando o celular. Será que ela tinha ligado de novo? Será que ele tinha visto a chamada perdida às 3 da manhã? Se tinha, não demonstrou. Ou era bom ator demais, ou simplesmente não se importava o suficiente para perguntar. Vou viajar amanhã para Campinas, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Obra nova. Volto só no fim de semana. Tudo bem, respondi, servindo mais café. Ele me olhou de relance como se esperasse alguma reação, mas eu mantive o rosto neutro, a expressão serena. Você está bem? Ele perguntou, com aquele tom de quem pergunta por cortesia, não por interesse real. Estou ótima, menti. Ele assentiu e voltou a mexer no celular. Às 8h15, ele saiu. Pegou a pasta, as chaves do carro e foi embora sem um beijo de despedida. Como sempre. Assim que a porta se fechou, respirei fundo. Gabriel ainda estava dormindo. Tinha aula só à tarde. Peguei minha bolsa, onde estavam todos os documentos que eu tinha imprimido durante a madrugada. Vesti uma roupa simples, mas elegante. Calça social preta, blusa branca, sapato fechado. Prendi o cabelo e saí. O trânsito de São Paulo na manhã de quarta-feira estava impossível, como sempre. Figueira, Paulista, Consolação, tudo lento, congestionado, buzinando. Mas eu não estava com pressa, estava determinada. O escritório da advogada ficava em Pinheiros, num prédio comercial moderno, todo de vidro. Subi até o 10º andar. A recepcionista me recebeu com um sorriso profissional. Bom dia. A senhora tem hora marcada? Não, mas é urgente. Quero falar sobre divórcio. Ela me pediu para esperar. Sentei numa poltrona de couro, folheando uma revista sem ler uma linha sequer. 10 minutos depois, uma mulher de uns 45 anos, cabelos curtos, óculos de grau e postura confiante, apareceu na recepção. Helena, sou doutora Beatriz Moreira. Pode entrar.
Segui até a sala dela, moderna, organizada, com uma vista bonita da cidade. Ela me ofereceu água, café. Recusei, só queria falar. Sentei na cadeira, em frente à mesa dela, e pela primeira vez, desde que atendi aquele telefone, senti os olhos arderem. Mas não chorei. Doutora? Comecei, com a voz firme. Meu casamento acabou ontem de madrugada, e eu preciso me proteger. Ela pegou uma caneta, abriu um caderno e disse com calma: me conta tudo desde o começo. E eu contei. Contei sobre o telefone às 3 da manhã, sobre a mulher que se achava dona do meu marido, sobre os anos de indiferença, de frieza, de solidão dentro do próprio casamento. Contei sobre as viagens suspeitas, sobre o celular com senha, sobre o perfume diferente que ele voltava usando às vezes. E contei como, durante anos, eu fingi não perceber, porque era mais fácil fingir do que enfrentar. Doutora Beatriz me ouviu sem interromper. Anotou alguns pontos, e quando terminei, ela olhou para mim com uma seriedade respeitosa. Helena, você fez a coisa certa vindo até aqui. E fez mais certo ainda trazendo esses documentos. Vamos precisar de tudo isso. Ela começou a explicar o processo. Divórcio litigioso, partilha de bens, pensão, se aplicável, tempo estimado, custos. Ouvi tudo com atenção. Assinei os papéis necessários. Dei entrada no processo. Quando saí daquele escritório, já era quase meio-dia. O sol de inverno batia fraco nas ruas de Pinheiros. As pessoas passavam apressadas, cada uma vivendo seus dramas silenciosos. Eu era só mais uma. Mas agora, eu estava fazendo algo a respeito. Voltei para casa. Gabriel estava na sala, comendo um sanduíche e assistindo algo no notebook. Oi, mãe. Cadê o pai? Viajou a trabalho. De novo? De novo. Ele revirou os olhos e voltou a atenção para a tela. Fui para o quarto. Olhei para a cama que dividíamos, para o guarda-roupa cheio das roupas dele, para os porta-retratos na cômoda, com fotos de casamento, de viagens, de momentos que pareciam felizes. Mas que felicidade era aquela? De quem? Peguei o celular e, pela primeira vez, tive coragem de fazer o que deveria ter feito há anos. Abri o WhatsApp do Ricardo e bloqueei o número dele. Não ia ler mais mensagens, não ia responder mais ligações. A partir de agora, tudo seria através da advogada. Naquela noite, dormi sozinha na cama de casal, mas pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Os 3 dias que Ricardo passou em Campinas foram os mais produtivos da minha vida. Na quinta-feira de manhã, liguei para um chaveiro. Troquei todas as fechaduras do apartamento. Cilindro, trinco, porta de serviço, tudo. O homem, um senhor de uns 60 anos com mãos calejadas e jeito desconfiado, perguntou se era caso de separação. É, respondi sem rodeios. Ele assentiu, com aquele ar de quem já tinha visto essa cena dezenas de vezes. A senhora está fazendo certo, tem que se proteger. Guardei todas as chaves novas comigo. 3 cópias na bolsa, uma no chaveiro que ficava perto da porta. Na sexta-feira, enquanto Gabriel estava na faculdade, comecei a retirar as roupas de Ricardo do guarda-roupa. Terno, camisa, gravata, cueca, meia, sapato, cinto, tudo. Não fiz com raiva, fiz com método. Dobrei cada peça com cuidado, como sempre fiz durante 28 anos. Coloquei tudo em sacos de lixo pretos, grandes, resistentes. 6 sacos no total. Perfumes, relógios, documentos pessoais dele, tudo junto. Deixei apenas uma foto, a do casamento, mas virada de frente para a parede. Gabriel chegou no fim da tarde e me encontrou na sala, cercada de sacos. Mãe, o que é isso? Respirei fundo. Era hora de contar. Senta aqui, filho. Ele sentou no sofá, com aquela expressão confusa de quem sente que algo grande está para acontecer. Seu pai me traiu. Eu vou me divorciar dele. E quando ele voltar amanhã, as coisas dele vão estar na porta. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Depois, passou a mão pelo rosto. Mãe, você tem certeza? Tenho. Uma mulher ligou no celular dele às 3 da manhã pedindo o marido dela, que segundo ela é o seu pai. Vi a raiva passar pelo rosto dele. Os maxilares travaram. As mãos fecharam em punhos. Aquele filho da... Gabriel, cortei com firmeza. Eu sei que você está bravo. Eu também estou, mas não quero escândalo. Quero dignidade. Ele respirou fundo, tentando se acalmar.
O que você precisa que eu faça? Amanhã, quando ele chegar, eu quero que você fique no seu quarto. Não importa o que aconteça. Não quero que você se envolva. Isso é entre mim e ele. Gabriel hesitou, mas acabou concordando. E a Carol? Você já contou para ela? Ainda não. Vou ligar hoje à noite. Ele se levantou, veio até mim e me abraçou forte. Eu te amo, mãe. E você está fazendo a coisa certa. Aquele abraço me deu uma força que eu não sabia que precisava. À noite, liguei para Carolina. Ela atendeu no segundo toque, animada como sempre. Oi, mãe. Tudo bem? Carol, preciso te contar uma coisa. O tom da minha voz mudou o dela imediatamente. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Contei tudo. O telefone, a mulher, a advogada, o divórcio. Houve um silêncio longo do outro lado. Quando ela finalmente falou, a voz estava trêmula. Mãe, eu suspeitava. Meu coração apertou. Como assim? Há uns 2 anos eu vi o pai em um restaurante aqui em Curitiba. Ele disse que estava em São Paulo, mas eu vi ele com uma mulher, jovem, bonita, os dois rindo de mãos dadas. A dor que senti naquele momento foi indescritível, não pela traição em si, essa eu já tinha aceitado, mas pela mentira prolongada, pela farsa. Por que você nunca me contou? Porque eu não tinha certeza e não queria destruir o casamento de vocês por uma suspeita. Não foi você que destruiu, filha. Foi ele. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Eu devia ter te contado. Me desculpa, mãe. Não tem nada para desculpar. Você estava tentando proteger a família. Mas agora, a única pessoa que eu preciso proteger sou eu mesma. Conversamos mais um pouco. Ela ofereceu vir para São Paulo, mas pedi que não viesse ainda. Quando precisar de você, eu chamo. Por enquanto, eu preciso fazer isso sozinha. No sábado de manhã, acordei cedo. Eram 7 horas. Ricardo tinha avisado que chegaria por volta do meio-dia. Tomei café com calma. Gabriel estava tenso, mas respeitou meu pedido de não fazer nada. Às 10 da manhã, peguei os 6 sacos de lixo e comecei a levá-los para fora. Nossa casa ficava em um condomínio fechado no Morumbi, com 16 residências, todas térreas com jardim frontal. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece e qualquer movimento é notado. Abri a porta da garagem e comecei a arrastar os sacos para a calçada, bem em frente ao portão de entrada. Um por um, alinhados, como se fosse dia de coleta de lixo. Mas não era. A vizinha da frente, Dona Carmen, estava regando as plantas e parou no meio do movimento, a mangueira ainda na mão, olhando com a boca entreaberta. Do outro lado da rua, o Sr. Mário, que estava lavando o carro, desligou a mangueira e ficou olhando. A Carol, do número 8, que estava saindo com o cachorro, parou no meio da calçada, todos me observando. Dona Carmen foi a primeira a se aproximar, curiosidade estampada no rosto. Helena, o que é isso tudo? Olhei para ela, depois para os outros vizinhos que começavam a se aproximar discretamente, fingindo passar por ali. As roupas do meu ex-marido, respondi, alto e claro, para que todos ouvissem. Um silêncio constrangido tomou conta da rua. Dona Carmen arregalou os olhos. Ex-marido? Mas vocês são casados há tanto tempo? Éramos. Até ele me trair. Ouvi um suspiro abafado vindo da Carol. O Sr. Mário baixou os olhos constrangido. Dona Carmen, no entanto, tinha aquele brilho nos olhos de quem acabou de receber o melhor fofoca do ano. Nossa, Helena, eu nem imaginava. Pois é, a gente nunca imagina, né? Voltei para dentro de casa, deixando os sacos ali, expostos para todo o condomínio ver. E não me importei nem um pouco. Voltei para casa, tranquei a porta e esperei. 12:20. Ouvi o som do carro dele estacionando na rua. O motor desligando, a porta batendo. Fui até a janela da sala e olhei discretamente pela cortina. Ricardo estava parado na calçada, olhando para os sacos de lixo, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Ele se abaixou, abriu um dos sacos, vi o momento exato em que ele reconheceu as próprias roupas. A expressão dele mudou. Confusão, raiva, pânico. Ele puxou o celular do bolso e discou. Alguns segundos depois, meu telefone tocou na sala. Não atendi. Ele ligou de novo, e de novo. E de novo. Ignorei todas. Então, ele veio até o portão e apertou a campainha. 1 vez, 2 vezes, 3.
Gabriel saiu do quarto tenso. Mãe, fica no seu quarto, filho. Ele obedeceu, mas deixou a porta entreaberta. A campainha continuou tocando, insistente, desesperada, até que Ricardo começou a gritar. Helena! Helena! Abre essa porta! Respirei fundo. Fui até o interfone e apertei o botão. O que você quer, Ricardo? O que eu quero? O que você acha que eu quero? Por que as minhas roupas estão na rua? Porque você não mora mais aqui. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dele voltou, mais baixa, mais controlada. Helena, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Você vai receber a notificação do divórcio na próxima semana. Qualquer coisa, fala com a minha advogada. Que advogada? Helena, você enlouqueceu? Não, Ricardo. Eu acordei. Desliguei o interfone. Ele voltou a tocar a campainha. Mais forte, mais insistente. Ignorei. Ouvi ele gritando do lado de fora. Helena, você não pode fazer isso. Essa casa é minha também. Errado, murmurei para mim mesma. Essa casa está no meu nome. Porque uma das coisas que eu descobri ao revisar os documentos durante a madrugada daquela quarta-feira foi que a casa, comprada há 15 anos, estava registrada apenas no meu nome. Ricardo tinha insistido na época, dizendo que era estratégia fiscal. Agora, aquela estratégia estava funcionando a meu favor. A campainha parou de tocar. Olhei pela janela novamente. Ricardo estava no celular, andando de um lado para o outro na calçada, gesticulando nervosamente. 15 minutos depois, ouvi a voz de outra pessoa lá embaixo. Voltei à janela. Era a mãe dele, Dona Irene, uma senhora de 70 e poucos anos, baixinha, de cabelos brancos sempre bem arrumados e uma expressão permanentemente azeda. Ela estava ao lado dele, olhando para os sacos de lixo com uma expressão de escândalo. Eu sempre soube que essa mulher era louca, ouvi ela dizer, mesmo de alguns metros de distância. Ricardo segurou o braço dela e a levou até o portão. Apertou a campainha novamente. Dessa vez, atendi. Helena, minha mãe está aqui. Ela quer falar com você. Não tenho nada para falar com ela. A voz estridente de Dona Irene ecoou pelo interfone. Helena, que vergonha é essa? Que escândalo! Os vizinhos todos olhando. Você vai manchar o nome da nossa família. Algo dentro de mim se rompeu. Durante 28 anos, eu engoli desaforos daquela mulher. Críticas sobre como eu cozinhava, comentários sobre meu peso, indiretas sobre eu não trabalhar, comparações com outras noras. Eu sempre sorri, sempre abaixei a cabeça, sempre mantive a paz, mas não mais. Apertei o botão do interfone e falei, com uma calma fria que surpreendeu até a mim mesma. Dona Irene, a senhora sabe o que mancha o nome de uma família? Um homem casado há quase 30 anos que tem uma amante. Isso sim é vergonhoso. Agora, se me dá licença, tenho coisas mais importantes para fazer do que ouvir sermão de quem criou um mentiroso. Desliguei antes que ela pudesse responder. Olhei pela janela. Dona Irene estava vermelha, a boca aberta, provavelmente sem acreditar que eu tinha ousado falar daquele jeito com ela. Ricardo segurou o braço da mãe, tentando acalmá-la. Eles ficaram mais alguns minutos ali, discutindo, gesticulando, até que um carro parou na rua. Uma mulher desceu. Jovem, uns 30 e poucos anos, cabelos longos e lisos, roupa justa, salto alto. Meu estômago revirou. Ela andou direto até Ricardo. E na frente da mãe dele, na frente dos vizinhos, na frente de todo mundo, ela o beijou. Dona Irene ficou paralisada. Ricardo tentou afastá-la, mas ela segurou o rosto dele e disse algo que eu não consegui ouvir. Foi quando Dona Irene finalmente entendeu. Vi a expressão dela mudar. O escândalo, a raiva, a humilhação. Ela ergueu a mão e deu um tapa na cara do próprio filho. O som ecoou pela rua. Ricardo levou a mão ao rosto, chocado. Você me envergonhou, ela gritou. Você destruiu sua família por essa... Ela não terminou a frase. Virou as costas e saiu andando, rápido, furiosa. Ricardo ficou parado na calçada, a marca vermelha do tapa ainda visível no rosto, a amante ao lado dele, os sacos de lixo aos pés. E foi nesse momento que eu percebi. Ele tinha perdido tudo. A esposa, a família, a mãe, o respeito. Fechei a cortina e me afastei da janela. Gabriel saiu do quarto, os olhos arregalados.
Mãe, eu vi tudo. Quem era aquela mulher? A razão do divórcio. Ele cerrou os punhos, a raiva transbordando. Eu vou descer e... Não vai não. Deixa ele com o problema dele. A gente tem que cuidar da gente. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Como você consegue ficar tão calma? Porque, filho, raiva não resolve nada. Ação resolve. Voltei para a cozinha e comecei a preparar o almoço como se fosse um dia normal. Mas não era. Pela primeira vez em quase 30 anos, eu não estava cozinhando para Ricardo. E aquela sensação de liberdade, embora assustadora, era também incrivelmente leve. Lá fora, Ricardo finalmente juntou os sacos de lixo e jogou tudo no porta-malas do carro. A amante entrou no banco do passageiro. E eles foram embora. Não me senti vitoriosa. Não me senti vingada. Me senti livre. Naquela noite, Gabriel e eu jantamos juntos. Conversamos, rimos. Ele me contou sobre a faculdade, os projetos, os planos. E eu percebi que tinha passado tanto tempo sendo esposa que tinha esquecido de ser mãe, de ser Helena. Antes de dormir, recebi uma mensagem de Carolina. Mãe, o pai me ligou. Disse que você enlouqueceu, que colocou as coisas dele na rua, que não quer conversar. Eu respondi que você está perfeitamente sã e que ele é um covarde. Te amo. Sorri. Meus filhos estavam do meu lado. E isso, no fim das contas, era tudo o que importava. Deitei na cama, agora só minha, e dormi a noite inteira. Sem acordar, sem pesadelos, sem medo, só paz. A notificação do divórcio chegou na terça-feira seguinte. Doutora Beatriz me ligou pela manhã para avisar que Ricardo tinha sido oficialmente notificado no escritório dele. Segundo ela, ele teria 15 dias para responder. Ele pode aceitar ou contestar, explicou. Mas com as provas que temos e considerando que a casa está no seu nome, as chances são boas. Provas? Perguntei. Que provas? Eu não tenho foto, mensagem, nada concreto. Helena, você tem a ligação da amante às 3 da manhã no celular dele. Você tem o depoimento da sua filha que o viu com outra mulher em Curitiba. E você tem os vizinhos que viram ele com ela na frente da sua casa. Isso é prova suficiente. Senti um alívio que não sabia que precisava. E agora? Agora, você vive sua vida. E se ele tentar te pressionar, te ameaçar ou te procurar, você me liga imediatamente. Desliguei o telefone e fui preparar café. Gabriel já tinha saído para a faculdade. A casa estava silenciosa. Silenciosa, mas não vazia. Pela primeira vez em semanas, o silêncio não me incomodava. Era um silêncio meu, escolhido, libertador. Estava tomando o café quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Dona Irene. Meu primeiro instinto foi não atender, mas algo me disse para abrir a porta, para encarar. Respirei fundo e abri. Ela estava ali, de pé na minha varanda, com uma bolsa grande a tiracolo e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Helena, ela disse, a voz baixa. Posso entrar? Hesitei, mas acabei abrindo espaço. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse em território estrangeiro. Quer café? Ofereci, mais por educação do que por vontade. Quero. Fomos para a cozinha. Servi 2 xícaras. Sentamos à mesa, uma de frente para a outra. O silêncio entre nós era pesado. Foi ela quem falou primeiro. Eu vim te pedir desculpas. Quase deixei a xícara cair. Desculpas? Ela assentiu, os olhos vermelhos, as mãos tremendo levemente. Por tudo, por todos esses anos, pelas coisas que eu disse, pelas coisas que eu fiz. Eu não sabia o que dizer, então apenas escutei. Quando eu vi meu filho com aquela mulher na frente da sua casa, quando eu vi ele te trair tão descaradamente, eu me vi. Como assim? Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a confessar algo que guardava há décadas. O pai do Ricardo me traiu, durante anos. Eu sabia, todo mundo sabia, mas eu fingia que não via. Porque era isso que a gente fazia naquela época. Aguentava, calava a boca, fingia que estava tudo bem. Senti um aperto no peito. E eu fui dura com você porque você me lembrava de mim. Jovem, dedicada, apaixonada. Eu projetei em você toda a raiva que eu sentia de mim mesma, por ter aceitado, por ter me calado. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E agora, vendo meu filho fazer a mesma coisa, eu percebi que ele aprendeu com o pai. E que eu deixei.
Eu criei um homem que acha que pode tratar mulher do jeito que ele quiser. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Você fez a coisa certa, Helena. Você se impôs. Você não aceitou. E eu tenho inveja de você por isso. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu sei que não muda nada. Eu sei que eu te magoei, mas eu precisava dizer isso. Olhei para aquela mulher que durante anos foi minha antagonista, minha crítica mais severa, e vi pela primeira vez uma pessoa ferida, cansada, arrependida. Dona Irene, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Eu aceito suas desculpas, mas isso não apaga o que aconteceu. Não apaga os anos de desrespeito. Ela assentiu. Eu sei. Eu só queria que você soubesse que eu errei. E que você está certa. Terminamos o café em silêncio. Quando ela se levantou para ir embora, parou na porta e se virou para mim. Se você precisar de alguma coisa para o processo, qualquer coisa, eu vou testemunhar a favor de você, contra ele se for necessário. E saiu. Fechei a porta e encostei nela, processando o que acabava de acontecer. Perdoar não significava esquecer, mas significava soltar o peso. 2 dias depois, na quinta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Helena? Era uma voz feminina. Jovem, nervosa. Quem é? Meu nome é Júlia. Eu sou a mulher do Ricardo. Meu sangue gelou. O que você quer? Eu preciso falar com você, pessoalmente. É importante. Todas as minhas amigas diriam para eu desligar, para não dar ouvidos, para não me envolver, mas algo na voz dela, um misto de desespero e arrependimento, me fez concordar. Onde? Tem uma cafeteria na Faria Lima, esquina com a Cidade Jardim. Você conhece? Conheço. Pode ser amanhã? 3 da tarde? Pode. Desliguei o telefone com o coração acelerado. O que ela queria? Me pedir desculpas? Me contar detalhes? Me humilhar? Não sabia, mas ia descobrir. Na sexta-feira, às 3 da tarde, estacionei perto da cafeteria. Era um lugar moderno, cheio de plantas, com música ambiente baixa e cheiro de café fresco. Júlia já estava lá, sentada em uma mesa no canto, mexendo nervosamente no celular. Quando me viu, levantou a mão timidamente. Caminhei até ela e me sentei. Não ofereci aperto de mão. Não sorri. Apenas esperei. Ela era bonita. Cabelos longos, maquiagem bem feita, roupa cara. Mas havia algo calculista nos olhos. Obrigada por vir, ela disse com um sorriso falso. Vai direto ao ponto. Ela cruzou as pernas, ajeitou o cabelo. Olha, vou ser direta com você. Eu sei que você está pedindo divórcio. E sei que a construtora do Ricardo está no nome dos dois. Meu sangue gelou. Como ela sabia disso? E daí? E daí que... Olha, eu não quero ser grosseira, mas você já teve seus anos com ele. Já aproveitou. A casa está no seu nome. Você vai ficar com ela. Não é o bastante? Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Você está falando sério? Eu estou falando de negócio, Helena. Você abre mão da parte da empresa. E, em troca, eu garanto que o Ricardo não vai contestar nada sobre a casa. Vocês terminam isso rápido, sem briga, sem advogado caro. Comecei a rir. Um riso seco, incrédulo. Você acha mesmo que eu vou abrir mão do que é meu por direito para que você possa continuar vivendo às custas dele? Ela inclinou a cabeça, o tom mudando para algo mais frio. Olha, querida, não vamos fingir que você construiu aquela empresa. Quem trabalhou foi ele. Quem acordou cedo, quem fechou contratos, quem correu atrás foi ele. Você ficou em casa fazendo comida. Senti a raiva ferver, mas mantive a voz controlada. E quem segurou a casa sozinha enquanto ele trabalhava? Quem criou os filhos? Quem abriu mão da própria carreira para que ele pudesse crescer? Fui eu. Eu construí a base para que ele pudesse construir a empresa. Ela revirou os olhos. Que dramática. Olha, ele já sofreu o bastante com você jogando as coisas dele na rua, fazendo escândalo na frente dos vizinhos. Você já teve sua vingancinha, agora seja razoável. Razoável? Você quer que eu seja razoável com uma mulher que destruiu meu casamento e agora quer que eu entregue meu dinheiro de bandeja? Júlia se inclinou para a frente, os olhos apertados. Eu não destruí nada. Seu casamento já estava morto. Eu só preenchi um vazio. Que conveniente para você. Ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa.
Helena, vou te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir. Você já perdeu. Ele está comigo agora. A gente vai se casar. E se você insistir em levar metade da empresa, a gente vai contestar. A gente tem advogados melhores. Inclinei para trás na cadeira, cruzando os braços. Ah, é? E esses advogados sabem que ele tem outras amantes? O rosto dela perdeu a cor. Do que você está falando? Mantive a expressão neutra, os olhos fixos nela. Você acha mesmo que é a única, Júlia? Eu sou, sim. Dei um sorriso pequeno, frio. Tem certeza? Um homem que mente para a esposa durante anos, que inventa viagens de trabalho, que troca senha de celular todo mês, você acha que ele faz isso só para uma pessoa? Vi a dúvida começar a corroer ela por dentro. Ele não faria isso comigo. Eu também achava que ele não faria comigo. E olha onde a gente está. Júlia balançou a cabeça, mas eu vi a insegurança nos olhos dela. Você está tentando me manipular. Não, querida. Eu estou te fazendo pensar. Quantas vezes ele cancela encontros em cima da hora? Quantas vezes o celular dele toca e ele sai da sala para atender? Quantas vezes ele te deixa esperando porque surgiu uma obra urgente? Ela ficou em silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Pois é. Agora pensa bem. Se ele mentiu para mim durante quase 30 anos, o que te faz achar que ele está sendo honesto com você? Júlia apertou a bolsa com força, os nós dos dedos ficando brancos. Ele me ama. Ele ama ele mesmo. E você é conveniente. Até você deixar de ser. Levantei, peguei minha bolsa. E sobre a empresa? Eu não vou abrir mão de nada. Eu ajudei a construir aquilo, mesmo que não tenha assinado um contrato. E o juiz vai saber disso. Júlia ficou sentada, pálida, claramente abalada. Você está blefando. Você não tem prova nenhuma. Dei de ombros. Talvez, ou talvez eu tenha. Ou talvez você devesse começar a prestar atenção no homem com quem você está. Porque se tem uma coisa que homem infiel tem em comum, eles não param numa só. Você é uma... Eu sou uma mulher que aprendeu a não ser idiota. Você devia tentar também. Saí daquela cafeteria com a cabeça erguida. Júlia tinha vindo me intimidar, me manipular, me fazer sentir culpada. Mas saiu com uma pulga atrás da orelha que ia atormentar ela por um bom tempo. E se eu estava certa ou não sobre as outras? Não importava. O importante era que agora ela ia duvidar dele. Ia revirar o celular dele. Ia questionar cada atraso. Ia desconfiar de cada desculpa. E essa, talvez, tenha sido a melhor vingança de todas. Plantar a semente da desconfiança entre eles. Não precisei fazer mais nada. Ele se destruiu sozinho. Naquela noite, Gabriel me encontrou sentada na sala, olhando para o nada. Mãe, você está bem? Estou. Só processando. Ele sentou ao meu lado. Quer falar sobre? Contei sobre a visita de Dona Irene, sobre o encontro com Júlia, sobre as provas. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, disse algo que me marcou. Sabe o que eu aprendi com tudo isso, mãe? Que integridade não é uma escolha. É um caráter. E você tem. Ele não. Abracei meu filho e, pela primeira vez em semanas, chorei. Não de tristeza, de alívio, porque finalmente eu estava vendo tudo com clareza. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. 3 meses se passaram desde aquele telefone às 3 da manhã. 3 meses que pareceram 3 anos. O processo de divórcio estava caminhando. Ricardo tinha contestado, como esperado, mas doutora Beatriz estava confiante. A casa estava no meu nome, a empresa era patrimônio comum construído durante o casamento e as testemunhas, incluindo os vizinhos e até Dona Irene, estavam do meu lado. Gabriel continuava morando comigo. Carolina vinha me visitar todo mês. E eu estava aprendendo a viver de novo, mas não foi fácil. Teve noites que acordei às 3 da manhã, exatamente no mesmo horário daquele telefonema, com o coração acelerado e a sensação de que tudo tinha sido um pesadelo. Teve dias que olhei para a mesa da cozinha e senti falta da rotina, mesmo sendo uma rotina vazia. Teve momentos em que peguei o celular para mandar mensagem para ele, lembrando de alguma conta para pagar ou algum compromisso. E lembrei, ele não mora mais aqui, não faz mais parte da minha vida. E doeu, não porque eu o amasse ainda, mas porque 30 anos não desaparecem de uma hora para outra. O luto de um casamento é estranho.
Você não está de luto pela pessoa, mas pela vida que você imaginou ter. Mas aos poucos, fui me reerguendo. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado. Comecei a frequentar um curso de culinária italiana. Não para cozinhar para alguém, mas porque eu gostava. Me inscrevi numa aula de dança de salão às quintas-feiras. Redecorei a sala, tirei as fotos antigas das paredes e coloquei quadros novos. E pela primeira vez em décadas, comecei a pensar: o que eu quero? Não o que Ricardo queria. Não o que os filhos precisavam. Não o que a sociedade esperava. O que eu queria. E a resposta, descobri, era simples: paz. Foi numa quinta-feira de setembro que recebi a ligação da doutora Beatriz. Helena, tenho novidades. Meu coração disparou. Boas ou ruins? Boas. O Ricardo aceitou um acordo. Respirei fundo. Como assim? Ele vai ficar com 40% da empresa. Você fica com 60%. A casa permanece sua. Ele renuncia a qualquer direito sobre ela. E não vai haver pensão para nenhum dos dois lados. Fiquei em silêncio, processando. Por que ele aceitou? Doutora Beatriz hesitou. Digamos que surgiram algumas complicações no relacionamento dele. Complicações? A Júlia terminou com ele. E aparentemente fez um escândalo no escritório dele, na frente de clientes. Algo sobre ele ter mentido para ela também. Não consegui segurar o sorriso. Sério? Sério. E pelo visto, a reputação dele ficou meio manchada. Alguns clientes cancelaram contratos. Ele está desesperado para resolver o divórcio logo e seguir em frente. A ironia era deliciosa. Ele tinha me traído, mentido, humilhado. E no final, foi a própria mentira dele que o destruiu. Então, está acabado? Só falta a audiência final para homologar o acordo. 2 semanas e você está livre. Livre. A palavra ecoou na minha cabeça. Livre. Desliguei o telefone e sentei no sofá, olhando ao redor da sala. Minha casa, minha vida. Gabriel chegou algumas horas depois e encontrou-me ainda sentada lá, pensativa. Mãe, você está bem? Estou. Acabou, Gabriel. O divórcio vai sair. Ele sorriu. Veio até mim e me abraçou forte. Eu estou tão orgulhoso de você. Por quê? Porque você não deixou ele te quebrar. Você lutou e venceu. Segurei o rosto do meu filho com as mãos. A gente venceu, filho. Porque você e a Carol ficaram do meu lado. E isso valeu mais do que qualquer dinheiro ou propriedade. Na semana seguinte, Dona Irene apareceu novamente. Dessa vez, sem aviso. Toquei a campainha e quando abri, ela estava lá, segurando uma sacola. Posso entrar? Deixei. Ela entrou devagar, como da última vez, mas dessa vez parecia mais leve. Trouxe umas coisas suas que estavam lá em casa. Fotos antigas, algumas lembranças. Coloquei a sacola na mesa. Obrigada. Ficamos em silêncio por um momento. Helena, ela começou. Eu soube do acordo, do divórcio. Soube. E eu queria te dizer que eu acho que você fez a coisa certa. Olhei para ela surpresa. Eu passei a vida inteira aceitando, engolindo, fingindo que estava tudo bem. E olha no que deu. Um filho que acha que pode fazer o mesmo. Mas você não aceitou. E eu admiro isso. Dona Irene, não, deixa eu terminar. Eu errei com você. Durante anos. E eu queria que você soubesse que, se um dia você precisar de mim para alguma coisa, eu vou estar aqui. Não como sogra, mas como alguém que te respeita. Senti os olhos arderem. Obrigada. Ela assentiu, se levantou e foi embora. E naquele momento percebi algo. A cura não vem só de cortar pessoas da nossa vida. Às vezes, vem de dar uma segunda chance para aqueles que realmente se arrependem. A audiência final foi numa manhã fria de outubro. Entrei no fórum acompanhada da doutora Beatriz. Gabriel quis ir junto, mas pedi que não fosse. Eu preciso fazer isso sozinha. Sentei na sala de audiência. Do outro lado, Ricardo. Mais magro, com olheiras profundas, o terno que antes ficava impecável agora parecia largo demais. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. E não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem saudade. Só vazio. O juiz leu os termos do acordo. Perguntou se ambos concordávamos. Dissemos que sim. Assinamos os papéis. E assim, com uma assinatura, 30 anos de casamento terminaram. Saí do fórum com doutora Beatriz ao meu lado. Como você está se sentindo?
Ela perguntou. Estranha, mas livre. Ela sorriu. Você vai ficar bem, Helena. Tenho certeza. E ela estava certa. Nos meses que se seguiram, comecei a reconstruir minha vida de verdade. Vendi a parte que tinha direito na empresa para um investidor. Com o dinheiro, reformei a casa inteira. Pintei as paredes de cores claras. Troquei os móveis. Transformei o quarto de hóspedes em um ateliê de pintura. Algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Gabriel se formou e conseguiu um emprego em um escritório de arquitetura renomado. Ficou morando comigo mais alguns meses, mas depois alugou um apartamento perto. Você vai ficar bem sozinha, mãe? Vou. Aliás, eu acho que é exatamente o que eu preciso agora. Ficar sozinha, comigo mesma. Carolina veio passar o Natal comigo. Fizemos a ceia juntas, rindo, conversando, lembrando dos bons momentos, porque nem tudo tinha sido ruim. E à meia-noite, quando os fogos explodiram lá fora, brinquei com água espumante e fiz um brinde. Ao recomeço. Ao recomeço, Carolina repetiu, sorrindo. 6 meses depois do divórcio, encontrei Ricardo por acaso no supermercado. Ele estava no corredor de cereais, sozinho, empurrando um carrinho com meia dúzia de itens. Me viu e congelou. Eu poderia ter virado e ido embora. Mas não fiz isso. Fui até ele. Oi, Ricardo. Helena. Oi. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Como você está? Ele perguntou, a voz baixa. Bem. Muito bem, na verdade. E você? Ele deu um sorriso triste. Sobrevivendo. Assenti. Espero que você aprenda, Ricardo. Aprenda a ser honesto. Consigo mesmo, pelo menos. Ele baixou os olhos. Eu estraguei tudo, né? Sim, estragou. Eu sinto muito. Olhei para ele. Aquele homem que eu amei, que eu construí uma vida junto, que me traiu e mentiu. E percebi que não sentia mais raiva. Só pena. Eu também sinto. Sinto pelos anos que perdi acreditando em você. Mas não sinto mais raiva. E sabe por quê? Porque eu sou feliz agora. De verdade. Você merece, ele disse. E pela primeira vez em anos pareceu sincero. Eu sei. Me virei e fui embora. E quando saí daquele supermercado, com minhas sacolas nas mãos e o sol batendo no rosto, senti algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Hoje, 1 ano depois daquele telefonema às 3 da manhã, eu tenho uma vida completamente diferente. Moro sozinha, mas não me sinto sozinha. Tenho amigos novos, hobbies novos, sonhos novos. Acordo de manhã e tomo café pensando no que eu quero fazer naquele dia, não no que preciso fazer para agradar alguém. E sabe qual é a parte mais incrível? Eu gosto de mim agora. Não porque sou perfeita, mas porque sou real. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo de ter ficado tanto tempo naquele casamento. E eu respondo, não, porque aqueles anos me ensinaram algo valioso, a reconhecer o meu valor. E quando uma mulher reconhece o próprio valor, ninguém mais consegue diminuí-la. Então, se você está ouvindo isso e está passando por algo parecido, um casamento que esfriou, um parceiro que te trata com indiferença, uma vida que parece ser de todo mundo menos sua, eu quero te dizer uma coisa. Você merece mais. Você merece ser vista, ser ouvida, ser respeitada. E se ninguém ao seu redor está te dando isso, talvez seja a hora de você se dar isso. Porque no fim, a pessoa mais importante da sua vida é você mesma. E quando você finalmente entende isso, tudo muda. Meu nome é Helena. Tenho 56 anos. E pela primeira vez na vida, estou vivendo de verdade. E não é só sobreviver, é viver.